Olá, meu nome é Laco. Eu nasci na cidade de São Paulo, capital, no final dos anos 60. E no final dos anos 70, começando os anos 80, eu fui convidado pelo amigo com sonho de ficar rico, vir para a Amazônia e explorar ouro, prata e todos os minerais que naquele tempo e ainda hoje são motivo de muita migração da região sudeste para a região norte. Eu demorei muito para falar sobre esse acontecimento na minha vida. Primeiro que sou uma pessoa comum, uma pessoa do povo, mas não acreditava que as coisas desse mundo são do jeito que são. E como eu estava falando no começo dos anos 80, eu vim para a Amazônia com alguns amigos em comuns que tinham com problemas com a justiça no estado de São Paulo, e nós viemos para o norte para recomeçar. Eu em busca do dinheiro e eles para fugir do que eles tinham feito e para buscar dinheiro, por que não também ficar rico? O sonho do Eldorado, especificamente em 1984, eu ainda era jovem. Nós viemos de barco para Belém, pela uma barcaça, e de Belém pegamos um outro barco para vir para a cidade de Manaus, já que não tínhamos muito dinheiro e eles estavam fugindo, não podiam vir pela rota normal. Ao chegar em Manaus, nós ficamos pelas bares que tinha aqui no porto de Manaus, facilidade de coisas ruins. E conheci aí uma mulher estranhamente diferente, loira dos olhos azuis, uma bela princesa, uma mulher que era facilmente capa de revista. E eu, jovem, um homem não de boa aparência, tivemos um pequeno relacionamento. E eu contei para ela qual era o nosso objetivo. E, estranhamente, ela falou que estava buscando garimpeiros para garimpar em terras nos confins do Amazonas. Então, com uma semana de preparação, comprando coisas, nós partimos numa pequena lancha que eles chamam de voador aqui. Muito rápido, por sinal, mas com alcance muito bom, muito rápido, muito bom. E quando chegamos em algum lugar que eu desconheço o nome, nos confins do Amazonas, tinha um barquinho nos esperando, com pessoas parecidas com ela. Olhos brancos, olhos azuis, cabelos loiros, e entramos dentro do mato. E eles falavam um dialeto esquisito. Então, nós adentramos dentro da mata por alguns dias, não sei se 4 ou 5, aí chegamos no local, uma espécie de clareira, e ela falou, olha, aqui tem muita esmeralda, aqui tem muito ouro, vai depender de vocês. E só um de nós já tinha experiência em garimpo, e aí ele começou a nos ensinar como garimpar. Realmente lá era muito, muito rico. E nós tiramos muitas diamantes, ouro e algumas esmeraldas também. E fizemos uma carga, pensando em voltar, para a civilização. Então nós começamos seguir pela uma estrada que ela nos indicou. Nós queríamos pelo barco, mas ela falou, não, para sair daqui tem que ser pela estrada, pelo mato. Não pode ser por aqui. Por aqui que ela se referia é pelo rio. Tinha que ser pela mata, por causa que nós estávamos com muita riqueza, tinha que ser de maneira escondida. Os ribeirinhos não podiam ver. Pelo menos era isso que ela falou. Nós éramos 5. E aí no meio do caminho, mais 5 garimpeiros se juntaram com a gente. E caminhamos por alguns dias, e quando estávamos caminhando, começou a desaparecer pessoas. E nós não entendíamos como é que eles desapareciam e deixavam todo o ouro dele lá, só desaparecia a pessoa. Então começamos a caminhar com mais cuidado, que nós fazíamos menos barulho possível, comíamos só esporadicamente, e mesmo assim as pessoas desapareciam, a gente não sabia como. Até que uma semana caminhando não sabíamos mais a direção, e ela estranhamente com um sorriso sempre no rosto, nos acompanhando, dizendo, é por aqui, realmente são 10 dias de marcha, mas vamos sair num lugar bom.
Estranhamente, ela não se preocupava com as pessoas que desapareciam. Então aconteceu que num belo dia eu acordei e vimos que nós que estávamos lá já não tínhamos mais condição de carregar o tanto de ouro que nós tínhamos, porque só estávamos em 4. E, infelizmente, o nosso colega, o que era garimpeiro principal, que tinha alguma experiência, desapareceu misteriosamente dentro da mata. E no outro dia nós tivemos que deixar mais ouro, porque só éramos 2. E eu fiquei muito apreensivo. E por algum motivo, ela me chamou pro lado, falou para me tirar minha roupa. E eu pensei que a gente ia namorar. Mas ela falou para me meter no meio da lama, para misturar na lama e, e me esconder. Então, quando eu estava escondido e muito apreensivo, infelizmente vi pessoas saindo de dentro de buracos, como se fossem animais, pegando meu amigo, colocando a mão na boca dele, injetando alguma coisa na pele dele. E ele não conseguia mais se mexer. E ele olhava para mim vivo, eu sabia que ele estava vivo, mas não podia fazer nada. Então começaram a esquartejá-lo e arrastá-lo para dentro do buraco. E desapareceram. E eu fiquei sozinho no meio da selva. Quando amanheceu o dia, eu, eu fiquei muito feliz que eu escutei um barulho como se fosse de um carro, uma certa distância. Mas eu corri naquela direção. Mesmo eu correndo naquela direção, eu nunca chegava. E estava muito longe, eu não conseguia alcançar. Quando meu fôlego acabou, que eu já consegui deixar o ouro para trás, deixei tudo que eu tinha e estava correndo só com um pouco de roupa que eu tinha, ela apareceu na minha frente sorrindo. Falando, oh, sinto muito, não tem passagem para você aqui. Aí eu olhei para ela, nossa, você era minha namorada. Por que está fazendo isso? Ela riu alto e falou, namorada? Eu sou do povo escavador e você é só nosso alimento. Então, prepare-se, você vai pro outro lado agora e vai servir de alimento pra gente. Eu não tinha me dado conta quanto tempo eu já tinha corrido, mas no meio da mata já estava escurecendo. Eu escutava o barulho dos carros, mas eles vinham na minha direção, com olhos estranhos, vermelhos. E eu falei, Senhor, vou morrer. Mas do nada apareceu um homem, magro, moreno, os olhos vermelhos, e falou, vocês não vão se alimentar deles. E eles deram um pulo para trás, como se fossem seres sobrenaturais, não mais humanos, porque pularam bem longe. E falaram, o lobo não se mete com a nossa comida, nós só vamos comer. Ele falou, não dele, ele não, ele é meu protegido, ele não vai ser comido por você. Então começaram a gritar, aquele homem e aquela mulher, loiro, dos olhos azuis, gritando. E começou a ouvir barulho do meio do mato, pessoas cobertas de lama. A gente não via as cores dele, mas pela cor dos olhos dava para ver que era igual àqueles dois. Então esse homem que apareceu se transformou num lobo, se transformou numa fera e começou a brigar com esses seres e apontou a direção que eu devia correr. E ele me deu a cobertura e começou a brigar com esse pessoal. E eu corri desesperado na direção da estrada. Eu não sabia se estava com medo do pessoal dos escavadores ou se estava com medo do lobo. Muito com medo. Eu estava sem noção do que estava acontecendo e simplesmente corri pela minha. E quando eu ia chegar perto do carro, o... aquele lobo me pegou pelo braço e mandou fazer silêncio. Então, alguns dos escavadores chegaram perto do carro, conversaram com o cara do carro, ver se tinha visto. E eles falaram que não, e eles entraram no meio da selva. Então, eles começaram como animais a entrar no meio da lama, dentro de uma espécie de lago de lama, e desapareceram. Chegamos numa cidade que, por questão de segurança, eu não vou falar o nome. E o lobo me ajudou a pegar um barco. E ele veio comigo até Manaus, confidenciando que o povo escavador, existe na Amazônia há muitos anos. E que de vez em quando eles capturam uma pessoa, que até hoje, e ano 2025, eles ainda estão lá. E para minha terrível medo, quando eu cheguei
no aeroporto, pegando uma carona de volta para São Paulo, no aeroporto Valdecães, em Manaus. Eu estava entrando no avião, eu olhei. Estava lá aquela mulher do lado de fora da cerca, olhando para mim, sorrindo, com o mesmo sorriso. E eu morri de medo. Então o lobo voltou, passou perto dela, ela sorriu para ele e o lobo desapareceu. Eu chamo ele assim porque não sei do nome dele. Chamo ele de lobo porque ele se transformava numa espécie de lobo. E aí eu fui para Manaus, para sair de Manaus, de carona para São Paulo, de São Paulo peguei um navio naquela época e foi embora para a Europa. E até então eu moro num país da Europa que não vou divulgar onde é que eu moro só por uma questão de segurança. Porque eles estão por aí, eles estão caçando, eles estão capturando, eles estão comendo, eles são assim, os escavadores, povo terrível da Amazônia, que ninguém fala do povo do cabelo loiro, dos olhos dourados, mas eles estão lá, canibais, terríveis, seres do mal. Isso eu sei, porque sobrevivi a eles graças a esse lobo. Eu sei que isso é real. Não peço para ninguém me acreditar, mas a minha vida é assim. Minha vida é uma vida de medo. Eu vivo em países civilizados, mas toda vez que eu vejo uma pessoa loira, meu coração arrepia. E acho que é eles que vão me levar. Muito obrigado por ouvirem meu relato. Esse é meu relato. Eu sou Lago, sou brasileiro, mas estou exilado aqui desde os anos 80 e nunca mais pretendo voltar ao Brasil.